Olá, o meu nome é José Colarejo. Sou engenheiro mecânico e vamos proceder a uma formação sobre medição de caudal e de volume de água. Prosseguindo a nossa ação de formação sobre medição de caudal e de volume de água, vamos analisar o módulo 3 dedicado à meteorologia legal, mas apenas na perspectiva dos contadores de água, já que a meteorologia legal é uma matéria muito vasta. Para além de uma pequena introdução, temos diretamente o enquadramento nos contadores de água, aqui definidos neste índice. Aqui na introdução, vamos tratar dos conceitos gerais de meteorologia legal. Existe um sistema português da qualidade, que em Portugal é gerido pelo Instituto Português da Qualidade, vulgarmente conhecido como IPQ. O sistema português da qualidade tem vários subsistemas, sendo que para nós, e aqui nos interessam dois: o subsistema da normalização e o subsistema da meteorologia. Sendo que é dentro deste subsistema da meteorologia que se insere a própria meteorologia legal. A meteorologia legal, a nível mundial, é gerida por uma organização que se chama Organização Internacional da Meteorologia Legal e cuja sigla é OIML. Eu diria que hoje em dia não deve haver nenhum país do mundo que não seja membro da OIML. A meteorologia legal, na sua concepção genérica, abrange os instrumentos envolvidos em medições nas áreas de transações comerciais, é essa a sua origem de raiz, em que podemos considerar balanças e pesos, fitas métricas, recipientes graduados, as chamadas bombas de gasolina, contadores, sejam eles de água, gás, energia elétrica, etc. Tradicionalmente, a meteorologia legal em Portugal apenas se preocupava com os três primeiros itens: balanças e pesos, fitas métricas e recipientes graduados, ou seja, medições estáticas. As chamadas medições dinâmicas não eram consideradas em Portugal. Só depois da nossa adesão à então chamada CEE é que, por via de regulamentação que foi publicada, se passou a contemplar outras áreas da meteorologia legal. Mas, para além das transações comerciais, a moderna meteorologia legal também se preocupa com as áreas de segurança, por exemplo, manómetros para caldeiras, manómetros para pneumáticos, aqueles que nós vemos nas áreas de serviço, os radares cinemómetros para controle de velocidade, etc. E também a área da saúde. Diversos aparelhos da área da saúde são da área da meteorologia legal porque eles produzem medições e essas medições são importantes para as decisões que os médicos vão tomar. Estão aqui os sfigmomanómetros, o nome técnico dos vulgares medidores de tensão arterial, os eletrocardiogramas, os eletroencefalogramas, etc. A meteorologia legal, na prática, exerce através daquilo que se chama o controle meteorológico. E o controle meteorológico opera com as seguintes operações ditas de controle meteorológico: aprovação de modelo, primeira verificação, verificação periódica e verificação extraordinária. O objetivo principal da meteorologia legal é verificar se os erros dos instrumentos estão contidos dentro dos limites do erro máximo admissível, vulgarmente designado pela sigla EMA. A meteorologia legal, ao contrário de meteorologias ditas científicas ou industriais, não pretende preocupar-se com o valor dos erros em si mesmos. A meteorologia legal só se interessa por saber se os erros estão ou não contidos dentro dos limites do EMA. Ou seja, tomando, por exemplo, uma curva de erros de um contador de água, temos a vermelho os limites admitidos do EMA e temos a azul a curva de erros do contador. Quase todas as curvas de erros têm um andamento deste tipo. Começam numa zona negativa, atingem um máximo e depois tendem para uma zona também negativa na parte alta da medição. Portanto, a meteorologia legal só pretende saber
se este ponto está dentro ou fora da linha vermelha. Este e os outros, evidentemente. Aqui cabe uma chamada de atenção sobre um termo que é o termo aferição. Ouve-se frequentemente, mas é preciso que seja dito que é uma designação completamente obsoleta. É uma prática corrente associada à determinação dos erros no instrumento de medição ser utilizado o termo aferição. Tal termo foi, há muitos anos, erradicado do léxico da metrologia, pois era uma designação ambígua, a qual, na ótica da moderna metrologia, corresponde a 3 outras operações, cada uma com a sua especificidade. Em sua substituição, com diferentes funções, existe a calibração, o ajuste e a verificação. Qualquer deles estão definidos nestes itens do vocabulário internacional da metrologia legal, que pode ser consultada na edição 2017 do IPQ. Vamos então agora ver o enquadramento dos contadores de água dentro da metrologia legal. Temos aqui que considerar uma situação que vulgarmente é conhecida como a antiga abordagem. Antiga abordagem porque se baseia na legislação e na normalização, neste momento, antiga. Essa legislação baseava-se numa diretiva europeia, 7533-CEE. A antiguidade dela vê-se por aqui, 75 é o ano. Ela foi publicada nos finais de dezembro de 74. É uma diretiva extremamente abrangente no seu conteúdo, pormenorizando ao detalhe o contador de água. É quase uma norma. E apenas permitia contadores mecânicos. Isto porque, na sua definição de contador, excluía completamente a possibilidade de haver contadores que não fossem mecânicos. Também nesta data, não se pensava que fossem outra coisa. Paralelamente, em Portugal, havia uma norma portuguesa, NP 2468, de 1997, hoje revogada, e que era o único documento nacional de suporte às especificações dos contadores de água dentro dos parâmetros da diretiva acima referida. Então, quais eram os requisitos legais dessa antiga abordagem? Existia a aprovação de modelo. A aprovação de modelo era uma obrigação do fabricante. O fabricante, perante um novo projeto, ia junto de um organismo oficial, português ou algures na Europa, da Europa da CEE, a pedir que realizasse essa aprovação de modelo. Eram feitos ensaios, eram analisadas documentações, memórias descritivas, enfim, aquilo que normalmente acompanha o processo de uma situação destas, e, uma vez essa aprovação concedida, era emitido um certificado. Esse certificado dava origem às marcações que o contador tinha que apresentar. Se fosse uma aprovação exclusivamente de âmbito nacional, neste caso português, tinha uma marca portuguesa que era publicada em Diário da República. Se fosse uma aprovação de âmbito europeu, tinha uma marca de âmbito europeu que constava do tal certificado. Estamos a falar da autorização de fabricar um determinado modelo de contador. Uma vez o fabrico lançado, cada um dos contadores de per si tinha de ser ensaiado. Ou seja, aquilo que se chamou a primeira verificação. A primeira verificação após ser produzido, a qual era atestada por marcas ditas de selagem. Se fosse de âmbito exclusivamente português, a marca que o IPQ determinou era este símbolo de meia-lua com o ano, neste caso seria 2003, com o ano em que esse selo tinha sido colocado. E esse selo ou era colocado por uma entidade oficial, aqui simbolicamente representada pelo escudo português, ou por uma entidade privada, mas com poderes delegados pela entidade oficial, a qual em Portugal, como já dito, era o Instituto Português da Qualidade. Se fosse uma marca de âmbito europeu, o selo era constituído também pelos 2 últimos dígitos do ano, dentro desta espécie de hexágono estrelado, isto numa das faces. Na outra face
ter um símbolo da entidade que tinha feito. Temos aqui um pequeno E, um E da Europa. No caso particular, tendo sido uma primeira verificação realizada em Portugal, ainda que de âmbito europeu, o P significa que foi Portugal, na região 1, que no caso concreto corresponde a Lisboa e Val do Tejo, e pela entidade designada como número 9. Como já dito, estas duas operações de controle meteorológico configuram a responsabilidade do fabricante. E a responsabilidade do fabricante fica por aqui. Ou seja, após a aprovação do modelo, que é uma autorização de fabrico, e após a primeira verificação de cada um dos contadores fabricados, os contadores são vendidos ao seu utilizador e terminou a responsabilidade do fabricante. Nós vemos aqui uma fotografia de um contador onde a marca de aprovação europeia, CEE, na altura dita CEE, está aqui bem identificada. Vemos aqui outra fotografia de um contador onde a marca de selagem, colocada não num selo convencional com duas faces, mas colocada na cabeça do contador, que entra por clique e só sai se for destruída, portanto, a própria cabeça do contador funciona como selo. Temos aqui deste lado a marca de aprovação e aqui a marca dita de selagem, da primeira verificação. Uma vez o contador na posse do seu proprietário, neste caso de uma entidade gestora de distribuição de água, existe a obrigação interna do Estado-membro, neste caso Portugal, expressa por esta portaria, de fazer essa verificação periódica. Uma vez ela feita, é colocada uma marca que neste caso é simbolizada por duas meias-luas com o ano da verificação e também o símbolo da entidade que procedeu a essa verificação. Esta operação de controle meteorológico configura a responsabilidade do proprietário do contador, que ao fim do tempo legal que estiver determinado para aquele tipo de contador, deve proceder a essa verificação periódica. Para além disso, existe o outro conceito, que é o de verificação extraordinária. Também só portuguesa, porque estamos a tratar de Portugal, é um procedimento interno do Estado-membro, também é referida pela mesma portaria 962/90 e, além daquela marca que já vimos anteriormente, tem um E extraordinário. Também o símbolo da entidade que verificou. Esta operação de controle meteorológico normalmente tem subjacente um litígio de consumo. Ou seja, se um determinado consumidor não concorda com a medição que o contador está a fazer, independentemente das causas que possam estar subjacentes, esse consumidor tem o direito de pedir uma verificação extraordinária, o contador é retirado, sempre sob a alçada do Instituto Português da Qualidade, é levado a um laboratório de ensaios e é feito o ensaio. E aí, das duas, uma. Dentro das tais regras da meteorologia legal, ou está dentro ou está fora dos erros que são permitidos. Se os erros estiverem fora dos limites permitidos, o contador está rejeitado. Se estiverem dentro dos limites permitidos, o contador regressa ao seu funcionamento normal sem mais outra atuação. Tendo havido uma alteração, neste momento já não se poderá dizer muito recente, de toda esta legislação, surgiu aquilo que se chama a nova abordagem aos instrumentos de medição. Essa nova abordagem tem um enquadramento legal que advém da diretiva chamada MID, Measuring Instrument Directive, que foi publicada em 2004, destinada a entrar em vigor em 2006 e que, à data, tinha um período de transição de 10 anos, o qual, como é óbvio, expirou em 2016. Posteriormente, foi publicada uma nova diretiva, também chamada MID, em 2014, que trouxe uns aditamentos e umas alterações pequenas à anterior, mas que não alterou o fundamental. Ou seja, a partir dessa data revogou a anterior diretiva 2004, mas o período de transição final à mesma terminou em 2016.
Portanto, neste momento estamos a vigorar dentro da aplicação da Diretiva MID, a qual, até ao momento, apenas contempla 10 tipos de instrumentos: os contadores de água, os contadores de gás, os contadores de energia elétrica ativa, os contadores de calor, os contadores de líquidos que não água, os instrumentos automáticos de pesagem, os taxímetros, as medidas materializadas, os instrumentos de medidas dimensionais e ainda os analisadores de gases de escape. Como vemos, os contadores de líquidos que não água cabem aqui as chamadas bombas de combustível, de gasolina ou gasóleo. Os instrumentos automáticos de pesagem, que são, de uma maneira geral, as balanças automáticas. As linhas gerais de avaliação da conformidade com a Diretiva MID. Os instrumentos, neste caso os contadores, têm de ser submetidos a uma operação que se chama exame de tipo, que é realizada por um organismo notificado. É a designação dada ao organismo europeu que tem autorização para fazer esta operação. A nível da MID, é designada como sendo módulo B. Existe uma verificação inicial, que de alguma forma corresponde à antiga primeira verificação, mas que não é controlada por um organismo exterior. É realizada pelo fabricante e garantida pelo seu próprio sistema de qualidade. Mas, em cima disso, existe a declaração de conformidade ao tipo, que corresponde àquilo que na estrutura documental da diretiva são os módulos de EOF, e essa sim, a declaração de conformidade ao tipo, é atestada por um organismo notificado. Pode ser o mesmo ou não. Geralmente é o mesmo, mas não necessariamente. Há ainda uma outra variante, que é a declaração de conformidade segundo o chamado módulo H1. Esta variante obriga a uma garantia total da qualidade e dispensa a análise de projeto, isto é, dispensa o exame de tipo. Ou seja, o organismo notificado acompanha junto do fabricante todo o desenvolvimento do projeto. Do ponto de vista formal e legal, ambas as situações são equivalentes. É uma questão de opção do fabricante escolher por que modelo se quer reger. De acordo com a MID, as novas marcações de conformidade baseiam-se na nossa conhecida marca CE, na chamada marca meteorológica, que consiste num retângulo no interior do qual existe um M, quer dizer meteorológico, e existe a indicação do ano, neste caso do ano do fabrico daquele equipamento. Em seguida é acompanhada de um código de 4 dígitos, que é um código que existe num site disponível da União Europeia, que é o código do organismo notificado. Portanto, a partir desta marca, sabe-se em que ano é que aquele instrumento foi fabricado e sabe-se quem foi o organismo notificado que fez o controle daquele fabrico. Vemos aqui um contador de água com as diversas marcações que ele deve apresentar, mas com a marca de conformidade com a MID. Portanto, foi um contador fabricado no ano de 2016 e acompanhado por este organismo 1383, que no tal site que foi indicado se poderá ver quem foi. Disposições transitórias. Estas disposições transitórias têm os seguintes aspectos. Todos os contadores adquiridos pelas entidades gestoras após 30 de outubro de 2016 são, por imperativo legal da nova abordagem, vulgarmente designados como contadores MID. Portanto, todos os fabricantes de contadores, ou de outro equipamento qualquer, mas neste caso estamos a falar de contadores, a partir do dia 30 de outubro de 2016, ficaram impedidos de produzir contadores segundo a antiga abordagem e passaram a ter de os produzir segundo as regras ditas MID. No entanto, ainda hoje, uma maioria significativa do parque instalado de contadores de água, obviamente, foi adquirida antes pela vigência da antiga abordagem. Todos os contadores da antiga abordagem que ainda estejam em serviço permanecem legais enquanto existirem, o que inclui as respectivas reparações. Isto é, enquanto esses contadores existirem e forem reparáveis, eles continuarão sempre a estar legais
até que termine a sua vida útil. Em consequência, durante muitos anos ainda, as entidades gestoras terão de conviver com contadores oriundos das duas épocas legais. O enquadramento normativo atual é feito através das normas da série EN ISO 4064, publicação de 2014, que já houve outros anos, que é uma norma internacional unificada. Portanto, unificada a nível da organização ISO e a nível da organização europeia CEN. Por isso é que é uma norma EN ISO. Naturalmente que estas normas são publicadas nas 3 línguas oficiais, que são o francês, o inglês e o alemão. Havendo de interesse e conveniência nisso, as comissões nacionais produzem o documento em língua portuguesa. Neste momento existe já a versão NPEN, NP porque é norma portuguesa, NPEN ISO 4064-1 de 2018, versão portuguesa publicada pelo IPQ. Com isto, terminamos o módulo 3, agradecemos a vossa atenção. Eventuais perguntas poderão ser dirigidas no endereço de e-mail abaixo.